Olá, sou Sérgio Magessi, educador e candidato a deputado estadual no Espírito Santo. Hoje, no nosso quarto vídeo, vamos falar sobre segurança pública, um tema altamente complexo. A segurança pública no Brasil, assim como a saúde e a educação, encontra-se num caos absoluto. São 56 mil assassinatos por ano no país. E não há estatísticas firmes e concretas sobre o número de estupros, espancamentos, sequestros, assaltos e outros tipos de violência. O Brasil se enquadra entre os 10 países mais violentos do mundo. E o estado do Espírito Santo está entre os 3 mais violentos do país. Portanto, pensar a segurança pública, debater esse tema é fundamental. Nós encontramos hoje no meio político uma série de pessoas falando sobre isso, usando os clichês de sempre. Que a violência tem como causa a droga, que para solucionar é necessário mais polícia na rua e mais presídio, que é necessário pena de morte, que é necessário redução da maioridade penal. Ora, isso sem discutir em absoluto a origem de tanta violência, ou melhor, as origens de tanta violência. É claro que a violência tem causas complexas, não é uma ou outra causa. Mas é necessário pensar, então, não sempre a questão da segurança pública no sentido de mais presídio, de mais policial, de penas mais rígidas. Também isso, essas coisas também são necessárias. Mas é necessário pensar de onde surge tanta violência. Porque, afinal de contas, as pessoas não podem ser tomadas como violentas ao acaso, né? Isso tem que ter uma explicação para a maioria desses casos. Então, a questão fundamental é entender isso. E nós observamos que nas cidades existem bairros onde a violência é muito maior do que em outros. E de onde sai grande parte dos criminosos também. E, inegavelmente, os bairros onde o Estado está ausente são os bairros mais violentos. Então, se hoje tivéssemos, por exemplo, nos bairros mais carentes, se tivéssemos escolas de tempo integral com bom funcionamento, com bons profissionais, escolas bem equipadas, com oficinas, com oportunidades de aprender uma profissão, então só isso já poderia reduzir bastante o fato de que tantos jovens são atraídos para a violência. Porque hoje, como o Estado se faz ausente e as pessoas não acreditam na educação, então facilmente crianças e adolescentes e jovens são arrastados pelos criminosos. Se eles aprendessem então e pudessem confiar na escola como um caminho e se sentissem cidadãos dignos ali, com a presença então nos bairros de esporte, saúde, oportunidade de lazer, de emprego, obviamente que assim então a violência cairia. É claro que junto a isso precisaríamos pensar numa polícia muito mais bem preparada, numa polícia muito mais bem remunerada, numa polícia muito mais bem equipada, num sistema judiciário muito mais eficiente, num sistema prisional que efetivamente recupere os presos. Então a solução para a segurança pública ela tem que ser pensada em toda essa ótica, em toda essa abrangência. Não adianta os clichês de sempre e as soluções simplistas que já provaram que não dão conta disso. Então o Estado precisa, porque é a função do Estado, é a obrigação do Estado a segurança pública, o Estado tem que encabeçar um projeto amplo de segurança pública e que não seja pautado apenas naquilo que já provadamente não dá certo. Assim, esses projetos precisam ser pensados a partir do poder legislativo. São os parlamentares, são os deputados estaduais os responsáveis por propor, pensar, discutir soluções. E nos últimos anos o que temos visto? Os parlamentares do Espírito Santo sequer têm debatido seriamente esse problema. No máximo têm apresentado soluções pontuais de construir mais uma delegacia, mais um presídio, que pouco ou nada resolve. Então, por preguiça e incompetência, o poder legislativo tem se omitido dessa função. E o executivo também. Então eu proponho que nós parlamentares então possamos encabeçar um verdadeiro projeto de segurança pública para o Espírito Santo,
e que venha a funcionar e fazer a diferença mesmo naquilo que tanto incomoda e que atinge a todos na sociedade. Não interessa qual a classe social, todos são atingidos pela falta de um sistema de segurança público adequado e eficiente. Muito obrigado pela sua atenção e continue me acompanhando no Facebook e no Instagram.